Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para essa leitura, essa escuta, essa olhadinha de vez em quando, né? Já disse uma vez que a gente, na verdade, não precisa ficar olhando, né? Porque até dá sono. E às vezes escutar também dá sono, né? Então a gente para a gravação e começa outro dia, outra hora, né? Esse foi meu objetivo primeiro, né? Que algumas pessoas falaram, por que você não faz live? E eu até coloquei isso na apresentação do canal, né? Eu chamo o novo canal porque antes ele era privado e eu abri agora, nessa fase aí da pandemia do coronavírus. E a live prende a gente, às vezes, num determinado horário. É óbvio, fica ali gravado, mas se vai ficar gravado, eu gravo no meu horário, no meu tempo, e quem puder ouvir e quiser ouvir, vai ouvir no seu tempo também, não é isso? Então, todos se beneficiam. Olha só, vamos entrar na parte que eu chamo, na minha parte 7, do livro de Anita Diamond, A Tenda Vermelha. Eu, muitas vezes, quando estou lendo, essa é a segunda vez que eu leio esse livro. Eu estava querendo lê-lo há um tempo, porque, como disse, eu acho que disse no vídeo da parte 6, né, o quanto eu considero esse livro bastante poético, né, a maneira que ela escreve, e em alguns trechos eu até me emociono, eu ainda me dou ao direito, ao desplante de ficar emocionada com uma história dessa. Mas muito mais por sua poesia, né, de ver a forma como ela exprime os sentimentos das tias, os acontecimentos no acampamento, né, a moradia deles, e a gente fica imaginando toda aquela estrutura, né, tão simples de se viver naquela época, com tão, entre aspas, poucos recursos. Na verdade, os recursos não eram poucos, né? Hoje é que a gente acaba tendo demais, não sabe o que faz com esse demais, não nos sobra tempo para as coisas mais importantes, e na maioria das vezes essas coisas somos nós mesmos, né? Os seres humanos, e a gente está sempre muito preocupada em estar e preocupados em olhar o que tem externo a nós, né? Essas nossas relações externas, e as internas acabam ficando em segundo plano. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a olhar para trás, vendo quais foram as nossas experiências e os aprendizados que a gente tirou dessas experiências, que são muito importantes para o nosso crescimento como um ser humano, um ser espiritual, né, que somos. Então, nós paramos, na verdade, numa parte do livro em que Zilpá teve 2 filhos. Não esperavam gêmeos e ela acabou ficando 10 dias doente e não conseguiu amamentar esses filhos, com certeza, 10 dias praticamente sem força nenhuma, desacordada, e teve 2 meninos. Parece que nesse acampamento os meninos são grande maioria, né? Diná conta essa história, essas mães todas do acampamento, essas irmãs, né? Lá no início do livro a gente viu que houve uma criança do sexo masculino, mas Labão o perdeu. Me parece que essa foi uma grande decepção e um grande motivo de Labão se tornar ainda mais, entre aspas, irreverente, que não é isso, né?
pelo que a gente está lendo até agora, não me parece isso. E parece que essas filhas compensaram esse grande desejo, né, de Labão ter um filho homem, e acabou tendo muitos netos, né? E essas crianças de Zilpá receberam o nome de Gad e Asher. Então, a última frase que eu li, Zilpá disse assim, olhava para as crianças com um sorriso que as irmãs achavam raro dela ter, e ela disse: Gad e Asher, a sorte e a deusa. Parece o nome de um mito dos tempos antigos. Divertia-se ela. E eu fui Nimá, a dama enaltecida que os pôs no mundo. Zilpá comeu, bebeu e recuperou-se, apesar de não poder amamentar seus filhos. Seus peitos tinham secado com a doença. Entretanto, essa era uma tristeza que ela conseguia suportar. Tinha 2 filhos, ambos perfeitos e fortes. E não sentia falta da filha dos seus sonhos. Quando os meninos cresceram e se afastaram dela, Zilpá lamentou o fato de não ter uma filha a quem ensinar. Porém, quando os segurou nos braços, só experimentou a alegria de todas as mães, as lágrimas mais doces. Ina aconselhou-a a tomar cuidado para não conceber durante, no mínimo, os 2 anos seguintes. Mas Zilpá não pretendia passar por todo aquele sofrimento outra vez. Dera 2 filhos à sua família. Procurou Jacó certa manhã, antes que ele saísse para o pasto, e disse-lhe que outra gravidez certamente a mataria. Pediu-lhe que se lembrasse disso ao chamar uma das esposas para sua cama. E nunca mais dormiu com Jacó. Na verdade, Jacó sentira apreensão ao saber que tivera gêmeos com ela. Ele próprio era um gêmeo, e isso só lhe trouxera aborrecimentos. Esqueçam que eles partilharam o ventre da mãe, determinou ele. E foi assim. Não por determinação de Jacó, mas porque os 2 meninos eram muito diferentes. Gad, alto e magro, com suas flautas e tambores. Asher, o vigoroso fazendeiro, com o talento do pai para lidar com animais. A gravidez seguinte de Lia também trouxe 2 gêmeos, Naftali e Isacar. Ao contrário dos filhos de Zilpá, porém, esses meninos pareciam-se tanto um com o outro que, quando pequenos, nem a mãe conseguia distingui-los. Só Bilá, que sabia ver cada folha de uma árvore à sua própria luz, nunca se enganava com aqueles 2, que se amavam com uma espécie de harmonia tranquila que nenhum dos meus outros irmãos conheceu. Pobre Bilá. Depois de Dan, todos os seus bebês, um menino e 2 meninas, morreram antes de serem desmamados. Mas ela nunca deixou a mágoa envenenar seu coração e amou todos nós no lugar deles.
Jacó era agora um homem com 4 esposas e 10 filhos, e seu nome passou a ser conhecido na região. Era um bom pai e começou a levar seus meninos com ele para as colinas assim que se tornaram capazes de carregar sua própria água, ensinando-lhes os costumes dos carneiros e das cabras, os segredos das boas pastagens, os hábitos das longas caminhadas, as habilidades com a funda e a lança. Lá também, longe das tendas de suas mães, ele lhes contou a terrível história de seu pai, Isaque. Quando Jacó e seus filhos ficavam em pastagens distantes, montando guarda onde um chacal fora visto, ou simplesmente desfrutando o ar fresco da noite de verão, ele contava aos meninos como seu avô Abraão amarrara os braços e pernas de Isaque e erguera uma faca sobre sua garganta para oferecer a El o sacrifício de seu filho favorito. El era o único Deus diante do qual Jacó se curvava, um Deus ciumento e misterioso, amedrontador demais para ser reproduzido como ídolo por mãos humanas, grande demais para caber em qualquer lugar, até mesmo em um lugar tão grande quanto o céu. El era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que desejava que os filhos também o aceitassem como seu Deus. Jacó era um tecelão de palavras, que sabia prender a atenção de seus ansiosos ouvintes com os fios da história, descrevendo o cintilar da faca, os olhos de Isaque arregalados de medo. A salvação viera no último instante, quando a faca já tocava a garganta de Isaque e uma gota de sangue descia pelo seu pescoço, enquanto as lágrimas transbordavam dos olhos de Abraão. Então, um espírito flamejante deteve a mão do patriarca e trouxe um carneiro branco imaculado para ser sacrificado no lugar de Isaque. Rúben e Simão, Levi e Judá fixavam os olhos no braço erguido do pai, com o céu estrelado ao fundo, e estremeciam ao se imaginarem deitados no altar. O Deus de meus pais é um Deus misericordioso, disse Jacó. Entretanto, quando Zilpá ouviu a história contada pelos filhos, disse: que espécie de misericórdia é essa que prega um susto assim no pobre Isaque? O Deus de seu pai pode ser poderoso, mas é cruel. Anos depois, quando os netos, afinal, encontraram o menino da história, nessa época um homem já idoso, ficaram abismados ao notar como Isaque gaguejava ao contá-la, ainda aterrorizado pela faca do pai. Os filhos de Jacó adoravam o pai, e os vizinhos respeitavam seu sucesso. Mas ele se sentia constrangido. Labão possuía tudo o que ele conseguira obter: os rebanhos, os servos e suas famílias, os frutos da horta, a lã a ser comercializada. Jacó não era o único a ter ressentimento de Labão. Lia e Raquel, Bilá e Zilpá impacientavam-se sob o domínio do pai, que parecia tornar-se mais grosseiro e arrogante à medida que os anos se passavam. Tratava as próprias filhas como se fossem escravas e batia nos filhos delas. Tirava proveito do trabalho de seus teares sem uma palavra de agradecimento.
lançava olhares maliciosos às mulheres dos servos e bebia a cerveja que elas lhe davam como suborno contra sua luxúria. Maltratava Ruth todos os dias. As 4 irmãs falavam dessas coisas dentro da tenda vermelha, para onde sempre iam um dia antes do resto das mulheres no acampamento. É possível que os seus primeiros anos juntas, quando eram as únicas mulheres no acampamento, tivesse criado em seus corpos o hábito de fazer vir o fluxo de sangue algumas horas antes do das outras mulheres. Ou talvez fosse simplesmente uma necessidade de seus corações passarem um dia sozinhas. Seja como for, as servas não se queixavam, nem tinham o direito de dizer qualquer coisa. Além do mais, as esposas de Jacó sempre as recebiam com doces quando chegavam para celebrar a lua nova e descansar nas esteiras de palha. Ruth não dizia nada, mas seus olhos roxos e seu corpo machucado a acusavam. Da mesma idade que Lia, Ruth fora ficando pálida e abatida, vivendo no meio delas. Depois do nascimento dos filhos, Labão a tratara bem. O pão duro trouxera até pulseiras de presentes para enfeitar os pulsos e tornozelos da nova mulher. No entanto, Ruth parou de conceber, e ele começou a bater nela e xingá-la com palavras tão feias que mais tarde minhas mães não tinham coragem de repeti-las para mim. Os ombros de Ruth curvaram-se de desespero, e vários dentes seus foram quebrados com a força dos socos de Labão. Mesmo assim, ele continuou a usar o corpo dela para seu próprio prazer, uma ideia que fazia minhas mães estremecerem. Apesar de toda a pena que tinham de Ruth, as esposas de Jacó não a aceitavam bem. Ela era mãe dos rivais de seus filhos, sua inimiga fundamental. As mulheres dos servos viam como as irmãs se mantinham distantes de Ruth e seguiam o exemplo. Seus próprios filhos riam dela e a tratavam como um animal. Ruth, que já era sozinha, isolava-se mais ainda. Transformou-se em uma figura tão deprimente de se olhar, esfarrapada, aniquilada, que ninguém a enxergava. Quando se dirigiu a Raquel para um pedido desesperado de ajuda, mais parecia um fantasma do que uma mulher. Senhora, eu lhe suplico, dê-me ervas para tirar a criança que está dentro de mim, disse em um sopro surdo frio. Prefiro morrer a dar outro filho a ele. Se for uma menina, vou afogá-la antes que cresça o suficiente para sofrer nas mãos dele. Ajude-me pelo amor dos filhos de seu marido. E a voz de Ruth parecia vir de além-túmulo. Sei que não faria isso por mim. Vocês não me detestam, todas vocês. Raquel transmitiu as palavras de Ruth para as irmãs, que escutaram em silêncio e se envergonharam. Você sabe como fazer isso? Perguntou Lia. Raquel fez um gesto com a mão, querendo dizer que a pergunta nem merecia consideração. Não era uma questão difícil,
sobretudo porque Ruth estava no primeiro mês. Os olhos de Bilhá faiscaram. Não somos muito melhores do que ele, deixando-a sofrer sozinha, não lhe oferecendo nenhum consolo, nenhuma ajuda. Zilpá virou-se para Raquel e perguntou: quando você vai fazer isso? Temos que esperar pela próxima lua nova, quando todas as mulheres vêm ficar conosco. Raquel respondeu. Labão é ignorante demais para desconfiar de qualquer coisa. Acho que nem o mais esperto dos homens percebe o quanto sabemos e o que fazemos entre nós, mas é sempre melhor ter cuidado. As irmãs, aparentemente, não mudaram a maneira de tratar Ruth. Não falavam com ela, nem lhe demonstravam qualquer bondade especial. Mas à noite, quando Labão roncava, uma das 4 ia ao encontro de Ruth, encolhida em seu cobertor sujo em um canto afastado da tenda, e alimentava-a com um caldo de carne ou pão com mel. Zilpá tomou a si o sofrimento de Ruth. Não podia suportar seu olhar vazio, nem o desespero que pairava à sua volta, como uma névoa saída do mundo dos mortos. Passou a visitá-la todas as noites para sussurrar palavras de estímulo em seu ouvido. Mas ela não se movia, surda a qualquer esperança. Afinal, a lua minguou e todas as mulheres foram para a tenda vermelha. Lia postou-se diante das servas e mentiu por uma boa causa. Ruth está doente. Suas regras estão atrasadas, mas sua barriga está quente e achamos que vai abortar hoje à noite. Raquel vai fazer tudo o que puder com ervas e orações para salvar a criança. Vamos cuidar de nossa irmã Ruth. Em poucos minutos ficou claro para a maioria que o tratamento ministrado por Raquel não pretendia salvar a criança, mas eliminá-la. Do canto mais afastado da tenda vermelha, os bolos e o vinho intocados. As mulheres assistiram Raquel preparar uma infusão negra de ervas que Ruth bebeu em silêncio. Ruth ficou deitada, imóvel, os olhos fechados. Zilpá resmungou os nomes de Anat, a que cura, e de Gula, a deusa antiga que auxilia as mulheres no parto, enquanto Raquel murmurava palavras elogiosas a Ruth, cuja coragem se revelou no decorrer da noite. Quando as ervas começaram a fazer efeito, causando cólicas intensas e dilacerantes, Ruth não emitiu o menor som. Quando o sangue começou a fluir escuro e cheio de coágulos, seus lábios não se abriram. As horas passavam, o sangue continuava a jorrar sem parar. E ainda assim, ela nada dizia. Raquel aplicou-lhe compressas de lã muitas vezes, até que, por fim, a hemorragia cessou. Nenhum homem soube o que aconteceu naquela noite. Nenhuma criança deixou escapar o segredo, porque nenhuma mulher jamais falou sobre aquilo uma palavra sequer, até Zilpá contar-me a história. Na ocasião, porém, ela nada mais era do que um eco do túmulo.
Minha mãe contou-me que depois do nascimento de seus filhos gêmeos, ela decidiu não ter mais filhos. Seus seios estavam iguais às de uma velha, sua barriga ficara flácida e suas costas doíam todas as manhãs. A ideia de outra gravidez a aterrorizava. E sendo assim, passou a tomar funcho para evitar que a semente de Jacó criasse raízes outra vez. Mas aconteceu que o estoque de sementes de funcho foi acabando, enquanto Ina viajava pelo norte distante. Os meses se passaram e ela não voltava com seus saquinhos de ervas. Lia tentou um velho remédio: encharcar uma mecha de lã em azeite de oliva velho e colocá-la na entrada de seu útero antes de deitar-se com Jacó. Porém, tudo foi em vão. E pela primeira vez, saber que trazia uma outra vida dentro de si deixou-a desanimada. Lia não desejava levar esse problema para Raquel, cujo desejo ardente por um filho não diminuíra. A esposa fértil procurava poupar os sentimentos da irmã estéril, mantendo-se a uma distância respeitosa dela. As duas dividiam as obrigações de esposa principal. Lia encarregava-se da tecelagem e da cozinha, da horta e dos filhos. Raquel, ainda bonita e de corpo esbelto, servia o marido e recebia os comerciantes que vinham ao acampamento. Cuidava das necessidades de Jacó e, à medida que cresciam suas habilidades como curandeira, tratava das dores e doenças dos homens, das mulheres e até dos animais no acampamento. Nascimentos de crianças e a lua nova obrigaram as duas mulheres a ficar juntas dentro da tenda vermelha. Entretanto, Lia costumava dormir virada para um lado, Raquel para o lado oposto, e as duas só se falavam por intermédio das outras irmãs. Lia por meio de Zilpá e Raquel por meio de Bilá. Agora Lia não tinha outra alternativa. Ina não voltara e Raquel era a única que conhecia as ervas, as orações e a massagem apropriada. Não havia mais ninguém a quem pudesse pedir ajuda. Quando Raquel saiu para ajudar um parto em um acampamento próximo, Lia arranjou a desculpa de ir buscar água e acelerou o passo até alcançar Raquel no caminho. As faces de Lia queimavam e ela pregou os olhos no chão quando pediu à irmã para ajudá-la, como havia ajudado Ruth. E surpreendeu-se com a meiguice na voz de Raquel ao responder: "Não se livre de sua filha", disse ela. "Você está esperando uma menina." "Então ela vai morrer", respondeu Lia, pensando nos abortos de Raquel. Ina afirmara que todas as crianças que ela perdera tinham sido meninas. "E mesmo que sobreviva, não vai conhecer a mãe, porque estou quase morta de tanto ter filhos." Mas Raquel procurou dissuadi-la, argumentando em nome de todas as irmãs que há muito vinham guardando seus tesouros para uma filha. "Faremos tudo por você enquanto espera a nossa menina." "Lia, por favor", pediu ela pela primeira vez, chamando a irmã pelo nome desde um tempo que as duas eram incapazes de lembrar. E em seguida, brincalhona: "Faça como eu digo",
senão conto para Zilpá. Ameaçou ela num tom malicioso. Ela vai atormentar a sua vida falando de deusas desprezadas se souber do seu plano. Lia riu e cedeu, pois sua vontade de ter uma filha ainda era forte. Enquanto eu dormia no ventre de minha mãe, apareci para ela e para cada uma das minhas tias em sonhos muito vívidos. Bilhá sonhou comigo uma noite em que estava nos braços de Jacó. Vi você usando um vestido branco de fino linho, coberta com uma longa túnica de contas azuis e verdes. Seu cabelo estava trançado e você vinha segurando um lindo cesto através de uma pastagem tão verde como eu nunca vira. Você vivia junto com rainhas, mas estava só. Raquel sonhou com o meu nascimento. Você saiu do ventre da sua mãe com os olhos abertos e a boca já cheia de dentes pequenininhos e perfeitos. Veio falando enquanto deslizava por entre as pernas dela. Olá, mamães! Cá estou eu finalmente. Há alguma coisa para comer aí? O que fez nós todas rirmos. Centenas de mulheres assistiam ao seu nascimento, algumas vestidas com roupas estrangeiras, de cores exageradas, cabelos cortados muito curtos. Ríamos todas sem parar. Acordei rindo no meio da noite. Minha mãe, Lia, disse que sonhava comigo todas as noites. Você e eu cochichávamos uma com a outra, como se fôssemos velhas amigas. Você era muito sensata, dizendo o que eu deveria comer para acalmar meu estômago embrulhado, como acabar com uma briga entre Rubem e Simão. Eu contava a você tudo sobre Jacó, seu pai, e sobre suas tias. Você me contava como era o outro lado do universo, onde a escuridão e a luz não são separadas. Você era uma companhia tão boa que eu detestava ter de acordar. Só uma coisa me incomodava naqueles sonhos, prosseguia minha mãe. Eu nunca via seu rosto. Você estava sempre atrás de mim, bem atrás de meu ombro esquerdo. E cada vez que eu me virava para tentar ver você, você desaparecia. No sonho de Zilpá não havia risadas nem companheirismo. Ela dizia que me via chorando um rio de sangue, que fazia surgirem monstros verdes achatados, que abriam bocas onde se viam fileiras de dentes pontiagudos. Mesmo assim, você não demonstrava medo. Andava sobre as costas deles, subjugava toda aquela feiura e desaparecia na luz do sol. Lindo, né? Poético. Vamos ficar por aqui hoje, né? Nessa parte 7, próximo vídeo, parte 8. Nós teremos na parte 8 4 páginas. E aí, se for um tempo muito curtinho, eu vou entrar na história de Diná, propriamente dito, no capítulo 1 da história de Diná. Espero que vocês todos estejam bem, que sintam paz em seus corações, que elevem seus corações à luz divina, como disse aqui agora a leitura, né? Onde Diná vivia antes de nascer, num lugar onde existe sombra e luz, porque uma não existe sem a outra, certamente. E é esse equilíbrio divino que nos faz sermos quem somos. Fiquem bem. Até a próxima. Um grande abraço.